Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno Miranda, capítulo 13, as investigações prosseguem. Os espíritos que seguiam o bispo de conduta infame pareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Mesmo aqueles bulhentos que foram retirados da sala e conduzidos a um espaço contínuo mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 áulicos a seu serviço, que ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante modelavam-se como ofídios e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Pouco depois, a harmonia voltou às salas das nossas atividades e, ante o silêncio natural, tá calor, gente, o benfeitor Eurípides Barçanufo começou a elucidar-nos. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo, gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo parâmetro de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. É compreensível que as aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros, por cuja conquista se lutará mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando num modelo organizador biológico ou perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental e, em contato com o ectoplasma, consegue modelá-lo com os seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe-se, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigiu o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já não lhe sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além-túmulo a que lhe mais era familiar, a de que mais gostava ou a que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis, com o imenso desejo do reencontro de afetos que ficaram, mas no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico e quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ela toma a forma em que desencarnou, não a que no momento reveste, que poderia gerar um grande choque. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento que vive. É de muita relevância a vida mental porque é fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados.
Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida, porquanto da mente a ação se separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter, quanto possível, pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar, para então edificar nessa paisagem nobre a serena e futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que ocupe o lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque, estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima de hora vazia quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes nas quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Houve uma pausa prolongada para nos ensejar digerir pela reflexão os valiosos comentários. O silêncio permitia-nos escutar a respiração de todos. A seguir, o benfeitor prosseguiu. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso, é o pensamento alucinado, que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele o desesperado tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo o tempo transcorre o prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno. A mente fixa a manoideia. As transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado sobre vampiros, casas mal-assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais, mesmo após a morte, e toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. De maneira idêntica, nos lugares espirituais onde renasceram seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantados na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malsinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados, não preparados para a desencarnação, permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aquele outros que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo o esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo no universo obedece ao mesmo programa de amor e deve ser inadiáveis. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista.
Nunca te permita, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemos-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós. Silenciando, experimentamos imensa tranquilidade, acreditando ser muito fácil a busca do Pai em tudo e em todos. Então, eu vou parar por aqui. Vejam bem, 10 minutos de leitura. Bastante coisa, bastante informação, né? Aqui ele está citando sobre aquele espírito que se tornou, né, um animal pelo perispírito devido à sua ignorância, às suas ações, o seu desejo de matar, de destruir pessoas, de desencaminhar alguns, né, de atacar centros espíritas e lugares onde se fala de Deus. Eles não aceitam Deus, né, não aceitam Jesus. Então, esse espírito que era da igreja, inclusive, né, que era bispo e tinha uma conduta tão ruim, na outra encarnação, veio ainda como esse bispo, no seu perispírito, e foi transformado aí num animal, né? Assim como ele foi transformado em animal, a espiritualidade fala que existe a possibilidade, inclusive, do perispírito se tornar um ovo novamente, ovoide, que eles usam o nome, né? Então, foi falado aqui das mulheres, né, que se tornaram figuras de ofídios, né, mas ainda assim tinham os trejeitos sensuais, porque o espírito, né, ele leva para o perispírito as suas sensações, né? Aqui a gente pode cair, inclusive, num debate aí, que não é debate, né, mas em algo que gera um pouco de debate. O espírito na outra encarnação, ele teve fortemente ali aquela função de homem, másculo, né, de ser um cara forte, um cara bruto. Aí ele vem numa outra encarnação como mulher. O espírito dele ainda tá daquele jeito, né, forte, bruto, ainda traz aquelas sensações da última encarnação onde ele era um homem. E aí quando ele chega no corpo de mulher, ele não consegue se achar como mulher, né? O corpo é de mulher, mas o espírito ainda é bem ignorante, bem forte, bem brusco, né? Então é onde gera aí alguns casos que a gente conhece de homossexualismo. Então esses tá explicado, né? É o perispírito que ainda tem as sensações do espírito que é forte em relação àquele gênero. Agora não vou dar brecha para outro tipo de gênero aí, porque não, para mim, desculpa, né? É homem e mulher. Existe o homossexual em razão disso, né? Que da outra encarnação você traz no seu perispírito aquela sensação da última encarnação. É muito difícil para um espírito sair de uma encarnação como mulher e vir como homem e vice-versa, porque as sensações que traz de uma outra encarnação são fortes. Nós não esquecemos totalmente as coisas que nós tivemos no passado. Nós temos aí como se fosse uma hipnose, né? Mas vai dar aqueles flashes, vai dar aquelas sensações de tem alguma coisa para construir, para reformar, para consertar. O homem geralmente tem mais habilidade para essas coisas. Aí vem uma mulher e rapidinho fez, né? Pode ser que seja uma habilidade do espírito dela, que já passou por várias encarnações, é conhecimento e ponto. Mas pode ser sensações de uma outra vida que ela foi homem e que tinha esse hábito, né? Do trabalho braçal. Então, a gente não tem como pré-julgar ou julgar alguém pelas suas atitudes, quem foi ela numa outra encarnação, e nem estamos aqui para isso. Mas é uma das justificativas do homossexualismo, essas impressões que a gente traz de uma encarnação para outra, que a gente não consegue superar, né? E assim como tem da questão do homossexualismo, também tem essa questão, né, de você voltar com um estado animal no seu perispírito para se conter. Você, enquanto homem, enquanto mulher, você não está conseguindo, né, desenvolver os valores, os princípios, você se tornar uma pessoa melhor e ainda está impedindo que outros façam isso. Aí chega a justiça de Deus e fala, não, vamos dar um tempo ali, ele vai ficar ali quietinho, né, como ovoide ou como um animal, como ele está agindo como animal, então ele vai ficar num perispírito ali animalizado para dar um tempinho, né, para cair a ficha e falar, não, eu errei. Aí naquele momento que ele fala, Senhor, eu errei,
é o momento que a transformação dele está prevista para que ele volte de novo no caráter de humano, né? E possa trabalhar e se desenvolver como tal. Aqui ele fala da questão da matéria, ele fala da questão do perispírito, ele está trabalhando aqui tudo aquilo que a gente se forma enquanto espírito depende muito do pensamento. Tudo que a gente agrega no espírito e tudo aquilo que a gente agrega no perispírito tá ligado ao pensamento. Quando se fala que o pensamento ele age por nós, as pessoas duvidam disso. Eu posso olhar um homem na rua, mesmo com meu companheiro aqui do lado, porque eu só tô olhando, não tá acontecendo nada demais, não tô desejando ele. Isso a sua boca tá dizendo, mas o seu pensamento não. Quando você está com um companheiro, você tem que evitar de olhar os homens na rua. E o homem, quando tá com uma companheira, tem que evitar de olhar mulheres na rua. Porque deseja sim, através dos seus olhos, através do seu instinto aí, acaba desenvolvendo um desejo que vem aqui, pelo pensamento. E muitas das vezes nem dá para perceber, porque é muito tênue, é algo assim que é flashes, né? Você bate o olho e fala, nossa, que lindo, né? Mas eu não quero não, eu tô satisfeita com meu marido, tô satisfeito com a minha esposa, só olhei. Mas aquele só olhei que foi aquele flash, já foi de desejo. Então, o nosso pensamento, ele vai muito além da gente. O corpo fica, o pensamento tá indo lá. Se eu falar para vocês agora, feche os olhos e imagine um limão. Eu tô cortando o limão. Pronto, a boca de vocês eu tenho certeza que já tá toda cheia de água. De imaginar o limão, de imaginar cortando o limão, o azedo do limão na boca. Só de imaginar, a gente tá com a boca cheia d'água. Por quê? Porque o pensamento, ele concretiza as coisas que nós pensamos, ele acaba concretizando no nosso corpo também. Nosso corpo reage ao nosso pensamento. E é isso que ele está falando aqui. Tudo está dentro da questão do pensar. O pensar já é um passo para o agir, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mais uma vez, a espiritualidade vem chamar a atenção através de uma obra, através de um texto, que o quanto é importante a gente ser vigilante com o nosso pensamento. Nosso pensamento é tudo. E dentro dessa questão do pensamento, vem junto o sentimento. Quando você pensa, você acaba sentindo, né? Então, muitos amores que existem por aí, eu amo tanto aquela pessoa me faz sofrer. Não é o amor, o sentimento que está te fazendo sofrer, é o teu pensamento, né? É você, com o teu pensamento, que não consegue sair daquela situação. Tanto é que hoje em dia, o que mais se fala, que quando alguém está com um problema de depressão, que é o pensamento, vai procurar terapia. Vai ter que trabalhar isso aqui, trabalhar a cabeça, né? Quem conduz a gente é o nosso pensamento. E quem conduz o pensamento é a nossa essência. Então, é nós que temos que dirigir esse pensamento. Nós é que temos que fazer força para que esse pensamento seja positivo. Quando começar a vir coisas ruins na cabeça, opa, vou ouvir uma boa música, vou brincar com meu cachorro, vou chamar meu vizinho para tomar um café, vou na casa de um amigo, ou então eu vou sair, mas eu tenho que fazer alguma coisa para o meu pensamento mudar. Agora, se o pensamento começa a te trazer notícia ruim, lembranças ruins, e você adere àquilo, você vai concretizando isso dentro de você, se torna um sentimento, e o sentimento vai te sufocando. A maioria dos casos de depressão começa assim, um pensamento à toa, uma lembrança, algum flash, até de outra encarnação, um sonho, começa do nada. A pessoa não sabe explicar por que ela começou naquele processo depressivo, ela não sabe quando foi a primeira vez que ela se sentiu triste. É gradativo, é de pouquinho em pouquinho, e quando vê, a pessoa está pensando até em se matar. Então, os nossos pensamentos são muito importantes para a construção do nosso espírito, para a construção do nosso íntimo, né? Nós somos o que pensamos. Não tem aquela propaganda da escola, né? Um cartaz que a professora faz, nós somos o que comemos, aquele monte de fruta, a pessoa é magrinha, aquele monte de coisa, de pizza, de pão, não sei o que, a pessoa é gordinha, nós somos o que comemos. Pois é, no espiritismo nós somos o que pensamos. É isso. Se você quer ser uma pessoa boa, pense em coisas boas. Se você quer ser uma pessoa ruim, continue pensando em coisas ruins. Só que aquele que vai criando coisas ruins tem um triste fim, né? Que não é fim,
mas tem um pedaço aí que ele vai cortar uns 12. Então, se a gente não quer passar por isso, a gente quer continuar evoluindo, vamos pensando em coisas boas. Quando começar a chumbar, né, de pensamento negativo, o ano que vem vai ser uma porcaria, todo mundo fica, feliz ano novo, mas 2024 vai ser igual a 2023, a política é a mesma, os políticos não fazem nada. Se vierem essas conversas, corta. Por mais que você também acredite que as coisas não estejam bem, corta. Se você acreditar que as coisas vão melhorar, melhora ainda. Mas anula tudo e qualquer tipo de reclamações em volta. Acabei de fazer um texto, uma leitura do Palavras de Vida Eterna, que fala muito disso. As pessoas reclamam de tudo e pegam um hábito da reclamação. E aí elas acabam se inutilizando, não fazem nada, só sabem reclamar. Aí você quer que melhore o quê? Se você não toma uma atitude. Então, o pensamento vai gerar sentimento e vai gerar atitude. Que tipo de pensamento você está tendo? Que tipo de sentimento está correndo em você? Qual é o tipo de atitude que você está tendo? Se vigia. É isso que a espiritualidade quer com o texto de hoje.